E aí, meu povo bonito, hoje a gente vai falar do Zuko, que pra mim é um dos melhores antagonistas de toda a série. Ele não é só um emo revoltado atrás da sua honra. O que torna ele incrível é justamente a jornada de descobrir quem ele é. Zuko é sobre conflito interno, escolhas difíceis e o peso de tentar ser alguém melhor, mesmo quando tudo parece empurrar ele pro lado errado. Mas depois de todo o seu sofrimento, ele conseguiu. Descobriu quem era, qual era o seu propósito e não deixou mais ninguém definir o seu valor. Mas como? Como que ele aprendeu tudo isso? Bom, é que a gente vai descobrir hoje. Pra quem me conhece, eu sou o Bruno e aqui a gente fala sobre emoções da cultura pop. Agora sem enrolações, bora pro vídeo. Zuko queria entrar na Salão da Guerra, mas os guardas não deixaram, deixando Zuko frustrado. Pergunta o que ele queria e Zuko responde que os guardas não deixam ele entrar. O tio diz que essas reuniões são chatas e sem graça. Se vou governar essa nação um dia, não acha que preciso começar a aprender o máximo que eu puder? Esse momento já deixa claro como que ele quer se provar pro seu pai. Desde pequeno, o Zuko cresceu ouvindo que a Azula nasceu com sorte, enquanto ele teve sorte de nascer. Essas palavras do pai marcaram ele profundamente, criando essa obsessão de provar o seu valor. Ele acredita que, se for forte, inteligente e útil, poderá finalmente ganhar a aprovação do pai. Mas também mostra como o Zuko é bondoso, porque quando ele entra na sala, um dos comandantes fala para usar um soldado como isca. O Zuko, sem nem pensar duas vezes, disse que não pode sacrificar uma divisão assim. O pai dele ficou irado com isso, dizendo que era uma falta de respeito com o comandante, desafiando o próprio filho para um Ragnikai. O problema, o Zuko aceitou, sem nem perceber que estava desafiando o próprio pai, meu Deus. Quando ele se deu conta, se recusou a lutar. Mas o pai viu isso como fraqueza, atingindo ele com fogo na cara dele. E ainda o baniu da nação no fogo, até encontrar o Avatar, que estava desaparecido há mais de 100 anos. Ô, brincadeira, né? E aqui dá pra ver quanto o Zuko depende da aprovação do pai. O cara literalmente deixou uma marca no rosto dele, mas mesmo assim, ele quer provar que é digno do amor do pai. E isso é triste. Não pelo fato de ele querer a aprovação, mas porque o Zuko não se questiona de nada. Ele só segue o que foi imposto a ele sem nem pensar. Porque na cabeça dele, se questionar é fraqueza. E esse é um grande problema do Zuko. Ele se recusa a se conhecer. Ele não sabe o que quer e no fim, só faz o que os outros esperam dele sem se colocar como prioridade. Mas pela primeira vez, no episódio 13, o Espírito Azul, o Zuko faz o oposto do que sempre fez, mesmo sabendo que ninguém ia concordar com ele: salvar o Avatar. Para te dar contexto, nesse episódio, Aang foi capturado pelo comandante Zhao. Isso quebra o Zuko completamente, porque o Avatar era a esperança dele. E do nada, tudo que ele fez, todo o esforço que ele colocou, parece ter sido em vão. Então Zuko, sabendo que ninguém ia ajudá-lo, ele sai escondido do navio e se disfarça com uma máscara, virando outra pessoa. Não porque ele colocou a máscara, mas pelo que ele fez. Ele conseguiu entrar na prisão, se esconder dos guardas e usar criatividade para vencê-los sem usar sombra de fogo, mostrando paciência, inteligência e principalmente controle do que tá fazendo, mostrando como é que aquela máscara fez ele se desprender de tudo, do pai, do trono, das obrigações de capturar o Avatar, simplesmente sem prioridade nenhuma. Parece até outro personagem. Isso só mostra como que essa obsessão está afetando ele. Mas dessa vez, sem carregar esse peso das suas obrigações, ele consegue salvar o Avatar. Então eles tentam fugir dali fazendo uma luta épica. Ai meu Deus, que foda! Mas não dura muito, porque o comandante Zhao consegue encurralar os dois. Sem opções, o Zuko usa o próprio Avatar como isca. E funciona, eles conseguem abrir os portões e sair. Mas aí, Zhao dá ordem para um dos arqueiros acertar Zuko. E o Zuko acaba sendo atingido. O Aang acaba descobrindo que atrás daquela máscara era o Zuko. E usa sua dobra de vento para distraí-los, fugindo dali finalmente. O Zuko acorda com medo do mato e vê o Avatar em cima de uma pedra. E o Aang fala a seguinte frase: sabe qual é a pior parte de ter nascido há mais de 100 anos? Perder todos os amigos que eu tinha. Antes da guerra começar, eu visitava o meu amigo Kazan. E era da Nação do Fogo, como você. Se nós nos conhecêssemos na época, acha que seríamos amigos também? E o Zuko, sem nem pensar duas vezes, ataca ele. Ele está tão imerso nessa necessidade de provar algo ao pai que nem se permite pensar, porque qualquer coisa fora desse caminho é como fraqueza. É tão triste quando você não dá um like nesse vídeo. Ai meu Deus, isso sim é triste, rapaz. Dá um like nesse vídeo pra me deixar muito feliz, rapazinho. Mas enfim, continuando. Então o Zuko, mergulhado em ter sua vida de volta, continua a caçar o Avatar várias e várias vezes até chegar ao Polo Norte, que marca o Zuko, porque ao invés de caçar o Avatar, ele seria caçado, porque Zhao descobre a traição dele, fazendo o Zuko virar um fugitivo junto com seu tio. Eles cortam seus cabelos, simbolizando cortar os laços com a Nação do Fogo. Isso deixa Zuko muito irritado e confuso, porque ele nunca viveu assim, de passar fome, sem pra onde dormir, sem privilégios,
Simplesmente ele era como todo mundo. Ele odiava isso. Então, confuso, não sabendo o que precisa fazer, ele se afasta do tio. Indo pro melhor episódio, senhoras e senhores, Zuko sozinho. Ele começa vagando com muita fome, sem ter pra onde ir. Então ele encontra comida, mas percebe que tem pessoas ali. Ele pensa em roubar, mas quando vê que é uma família, desiste. Isso mostra que ainda há uma grande bondade nele. Porque, sinceramente, quem está morrendo de fome e vê uma oportunidade de conseguir comida, escolheria passar fome? Não, né? Mas e você? Roubaria essa família por estar morrendo de fome ou deixaria passar? O que faria? Bom, comenta aqui embaixo que já estou olhando, viu? Então Zuko, exausto, continua vagando até encontrar um vilarejo que estava em uma situação precária. Zuko, com fome, vai até uma das lojas e tentar pegar algo pra comer. Mas de repente, dois garotos jogam um ovo na cabeça dos guardas. Ei, jogou ovos na gente, forasteiro? Não, Você viu quem jogou? não. Protegendo os garotos, mas um ato de bondade, mostrando que ele não é nada parecido com seu pai. E é por isso que ele tem tanta raiva de si mesmo. Ele tá tão obcecado em agradar o seu pai e quer tirar sua própria identidade para ser como ele, um homem cruel e impiedoso. Mas Zuko não é assim, e é por isso que ele está tão confuso e tão perdido nesse momento. Os guardas, irritados por não saberem quem foi, simplesmente roubam a comida dele. Sem escolha, Zuko vai embora, mas os garotos que ele protegeu o ajudam e o levam para casa, onde ele finalmente consegue comida. Mas essa família é uma família pobre que perdeu um filho na guerra, a mesma guerra que a própria Nação do Fogo começou. Isso faz Zuko refletir. Em troca da ajuda, ele dá uma faca pro garoto se defender. Só que depois, o garoto decide agir e lutar contra os guardas. Quando Zuko descobre, ele vai ajudar e consegue derrotar alguns guardas, mas o último acaba perdendo e acaba desmaiando por isso. Acorda irritado, usa sua dobra de fogo e vence. Então o líder dos soldados pergunta quem ele é. Meu nome é Zuko, filho de Ursa e Ozai, Senhor do Fogo, príncipe da Nação do Fogo e herdeiro do trono. Só que falar isso tem consequências, como todo mundo odiar ele, mas ele não tava ligando. Ele pegou a faca que tava com o guarda e entregou o garoto. E o próprio garoto disse: eu te odeio. Isso dói muito, porque o Zuko foi punido por fazer a coisa certa. Dói pra Zuko ser odiado por sim quem ele é, mas ele entende que responsável por isso foi a Nação do Fogo. Só que mesmo entendendo, ele está confuso demais pra fazer alguma coisa. Ele teve que trair o seu tio, ter a aprovação do seu pai, conquistar tudo o que ele queria, pra entender que não estava satisfeito, fazendo ele ficar mais irritado e mais confuso, indo até seu tio que estava na prisão. Mas o tio não queria responder ele, então Zuko xinga o seu tio. Esquece, eu mesmo resolvo isso. Apodreça aqui, eu não ligo. Não por raiva, mas por medo. Medo de perder a única pessoa que eu valorizava. Medo de não ser digno do amor do próprio tio. Quando ele volta a olhar pro tio, é pra ter alguma reação dele. Porque pelo menos ser odiado pelo tio seria melhor do que ser ignorado por completo. De alguma forma, isso faria com que ele se conectasse com o tio. Mesmo que se fosse de um jeito meio doentio, né? Mas Aaron chora, não pelo sobrinho tendo xingado, mas porque ele sabia que estava perdido e não podia ajudá-lo naquele momento. Caraca, que sabedoria, cara, que sabedoria, velho. Eu xingaria esse cara se ele me xingasse também, rapaz. Eu, hein? Mas pela primeira vez, Zuko, sem ter ajuda de ninguém, olha para uma das fraquezas que ele tinha mais medo: encarar a si mesmo. Zuko versus Ozai. No meio de uma guerra, Zuko vai até seu pai. Ozai, que fica surpreso com a visita repentina, manda os guardas saírem de lá. E é nesse momento que Zuko fala a verdade. Ele revela que o Avatar está vivo e provavelmente liderando a rebelião. E isso deixa Ozai furioso, mas diferente do passado, Zuko não sente mais medo dele. Ele enfrenta seu pai de igual para igual. Isso é muito louco, porque nem parece aquele mesmo garoto que fazia tudo para agradá-lo. Agora o Zuko faz tudo por si mesmo, sem depender da validação de ninguém. É um baita contraste entre o Zuko criança e o Zuko adulto. Pela primeira vez, ele está livre para pensar e agir como quiser, sem precisar se moldar para agradar ninguém. Então Zuko começa a desabafar. Você, o meu pai, que me expulsou por falar fora da minha vez. O meu pai, que me desafiou, um garoto de 13 anos para um Agni Kai. Como pode justificar o duelo com uma criança? Foi para ensinar respeito a você. Isso foi cruel e errado. Então não aprendeu nada. Não, eu aprendi tudo. Reconhecendo todo o seu sofrimento, ser banido, humilhado, viver como um fugitivo, foi o que fez enxergar a verdade. Percebeu que a Nação do Fogo, que ele tanto amava, foi uma das maiores fontes da sua dor. Só que ele achava que aquele sofrimento era normal, porque simplesmente se recusava a refletir sobre si mesmo. Então se questione, gente. Será que o jeito que você vive hoje vai te levar aonde você quer chegar? Por que você passa por essas dificuldades? O que eu posso fazer para melhorar? Foram essas reflexões que transformaram o Zuko, porque só depois que ele teve coragem de pensar por conta própria que escolheu trair a Nação do Fogo e lutar contra seu pai. Tudo porque ele teve coragem de se conhecer. Por que você não faz o mesmo? Não tô dizendo pra se matar seu pai, não é isso, né, cara?
O que eu tô querendo dizer é que se entender não é perda de tempo, é justamente o caminho para resolver os seus problemas, como o Zuko fez. Isso é maravilhoso, porque isso dá algo que poucas pessoas têm: paz de espírito. Tanto que o Ozai zomba do plano dele, dizendo que foi o tio Iron que o convenceu. O Zuko sorri e concorda, porque o desprezo da família pelo tio nunca veio por ele ser fraco, era porque ele era bondoso. A mesma bondade que o próprio Zuko tinha medo de mostrar, mas era a bondade que fazia ele se sentir bem. Zuko, naquele momento, não tá mais tentando provar nada, ele aceita quem ele é. E essa aceitação deu a liberdade que ele sempre quis: aceitar quem ele é. E isso ensina muito, ensina a lutar pelo que você quer, ensina a se questionar sobre o que você faz. Será que o que eu vivo hoje é meu sonho ou é algo imposto pelas pessoas? Entender isso não é fácil, porque dói mudar, dói se entender. Mas quando você se entende, você finalmente ganha algo que ninguém pode tirar de você: propósito, autenticidade. Então não viva com medo do que os outros vão pensar. Seja você, faça o seu sonho, lute por eles. E acima de tudo, nunca se deixe abalar pelo que os outros pensam, porque quem faz sempre será criticado, não por estar errado, mas por ter coragem de ser melhor. E isso, meu amigo, incomoda para quem escolhe ficar parado. Eu sei como é, eu senti tudo isso na pele, porque eu também tô nessa caminhada, também tô lutando por um sonho de criar um canal que possa inspirar, motivar e ajudar as pessoas, como você. Se isso te ajudou de alguma forma, se inscreve, dá um like, para eu continuar trazendo vídeos como esse. Muito obrigado por me ver até aqui. E não, meu rapaz, não acabamos ainda. Ó, se você curtiu esse vídeo, eu recomendo esse vídeo aqui também, porque mostra na prática o que significa ser sua melhor versão. Agora sim, muito obrigado por me ver até aqui. Um beijão na teta e tchau, tchau.